Deus é bom. Deus me respondeu uma coisa. Hoje, na face da terra, nós vivemos uma época da igreja morna. A mornidão tem feito com que a mão do Senhor não se mova e com que o nosso clamor não passe nem do teto da nossa casa. Lá em Apocalipse, em uma das cartas que o Senhor manda o anjo entregar para João, o Senhor diz que é melhor ser frio. Não vou nem falar de quente, mas é melhor ser frio do que morno. Porque o morno, Deus tem nojo daquele que é morno. Porque você só vomita algo que o seu corpo rejeita. Você só vomita para fora do seu corpo aquilo que não é bem-vindo no seu corpo. E nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se Ele diz que o morno vai vomitar, é sinal que Ele abomina aquilo. Então eu tenho visto que tem muitas pessoas que são frios, que aparentemente não tem nenhum tipo de espiritualidade, mas tem atitudes muito mais de crente do que os próprios, entre aspas, quente. Aqui no verso 10, Tiago diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Um dos segredos para que nós possamos fazer com que a mão do Senhor, que não está encolhida, ela está esticada. Isso é a Bíblia que diz, e o que a palavra diz é certo. Uma das coisas que nós devemos fazer para que a mão do Senhor vá sempre a nosso favor é se humilhar embaixo das potentes mãos do Senhor. Aleluia. Humilhação e adoração, é isso que Deus quer de nós. Eu entendo que quando o Senhor mandou fazer a arca da aliança, Ele mandou fazer no propiciatório, na tampa que ia por cima da aliança, da arca, 2 anjos, 2 querubins, que ficavam dobrados, curvados um diante do outro, e a asa da ponta, a ponta da asa de um anjo tocava na ponta da asa do outro anjo. E a Bíblia diz que quando o sacerdote entrava no templo para oferecer o sacrifício, a glória do Senhor vinha sobre aquela arca. E aí eu fico, então, por que ela se manifestava ali dentro? O que tinha naquele lugar que não tinha muitas vezes fora daquele lugar? Mas ali dentro tinha 2 anjos que estavam em adoração o tempo todo. Ainda que feitos de bronze, ainda que simbolicamente, mas eles adoravam ali 24 horas por dia. O Senhor fala para Jeremias: clama a mim. O Senhor diz para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Aí ele diz: então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? Aleluia, Jesus. E diz mais que habitará no meio do povo ainda. Glória a Deus, aleluia. Mas será então que a palavra de Deus está errada nos dias de hoje? Será que a palavra de Deus ela está fora de contexto?
e os ouvidos agravados, por que será que Deus parou de socorrer então? Será que aquele que pede está clamando? Está se humilhando? Está buscando a Deus de todo o coração? Ou será que nós estamos como essa pessoa que Tiago está advertindo na palavra? Olha, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia. Isso daqui é algo certo. Tiago está afirmando que se você se chegar a Deus, Ele vai chegar até você. Glória a Deus. Agora eu pergunto: como é que eu me chego até Deus? Será que nós estamos amando a Deus, como já foi dito aqui, acima de todas as coisas? Será que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, verdadeiramente? Olha, eu vou dar uma coisa que Deus está colocando no meu coração para falar aqui sobre isso. Eu quero falar sobre oração hoje. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo a hora nona para ir orar no templo. A hora nona, no nosso relógio, seria 15 horas, ou 3 horas da tarde. Ali já era a segunda oração do dia. Porque logo depois, às 18 horas, eles subiriam novamente para orar a Deus. Quantas vezes por dia você se lembra, pelo menos, de agradecer no seu almoço, ou no seu café, ou na sua janta? Eu não vou nem falar de oração, mas quantas vezes você come num dia e você se lembra pelo menos de agradecer por aquilo que está sobre a sua mesa? Quantas vezes num dia, ou quanto tempo você tem tirado para ir falar com Deus? Quanto tempo faz que, com exceção daqui da igreja, do culto, Deus tem ouvido sua voz? Quantas vezes você incomoda a Deus durante o dia para que Ele responda aquilo que você tem pedido aqui na igreja? Eu não conheço nenhum homem na Bíblia, e nem fora da Bíblia, que teve êxito em seu ministério sem se achegar a Deus, sem orar e sem ter comunhão com Deus, para que Deus chegasse até ele e pudesse ter intimidade com ele. Aleluia. Será que Deus mudou? Ou quem mudou foi as pessoas? E quando nós vamos ainda, quando nós lembramos e conseguimos de tanto sofrer, nós não temos mais alternativa, caímos de joelho nos pés do Senhor, e muitas vezes ainda vamos para murmurar. É difícil mover o coração de Deus desse jeito. É difícil mover a mão de Deus desse jeito. E é difícil fazer com que o nosso clamor chegue lá nos ouvidos do Senhor dessa maneira que nós estamos levando a nossa vida. Olha, a Bíblia diz que lá onde Daniel morava, quando ele foi para a Babilônia,
foi feito um decreto, onde não podia orar para ninguém. Só podia se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele não se importou. E todos os dias, por 3 vezes durante o dia, ele orava ao Senhor. Quando ele pediu algo para Deus, a Bíblia diz que por 21 dias, incessantemente, ele orou, ele orou, ele orou. Enquanto ele não teve a resposta, ele não desistiu. Aleluia! Jonas, quando desobedeceu ao Senhor e foi parar dentro do ventre da baleia, ele também orou, orou, orou. E enquanto ele não foi jogado fora da baleia, ele não cessou de clamar. Josafá também, quando o inimigo se levantou e falou: olha, estamos indo contra você, ele orou, 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 até que Deus falou: olha, não se preocupe que essa luta é minha, não é sua. Glória a Deus! Jabes também falou ao Senhor: se grandemente o Senhor me abençoar, e se grandemente o Senhor for comigo, exaltarei o seu nome por onde eu for. Orou, e Deus ouviu e respondeu. Só tem resposta aquele que busca. Se você não buscar, se eu não buscar, não haverá resposta. E ainda que Deus responda, nós não vamos estar com o ouvido pronto para ouvir a resposta de Deus. Nós não entendemos que nós não somos pessoas naturais. Deus é espírito. Deus não é de carne, não é de osso. E muitas vezes ficamos esperando Deus falar através da boca do pastor, através da boca do pregador, através de qualquer outra coisa. Mas não dobramos o joelho e esperamos que a voz do Senhor venha dentro de nós e confirme aquilo que nós estamos buscando. Porque é mais cômodo. Eu venho da igreja, sento ali e falo: Deus, fala comigo. Só que durante o dia, você nem deu sinal de vida lá para o céu. É Deus. Porque é mais fácil. Tem pessoas que vêm aqui que não vou nem falar que pagar preço, falar que oração é pagar preço. Misericórdia. Estar na presença de Deus, falando com Ele, isso aí é pagar preço? Misericórdia, né, irmãos? Tem gente que diz que é pagar preço. Para mim é prazeroso. Né? Mas para outros é sacrifício. Cada um, né? Para mim não, é prazeroso. Eu sei que eu estou na presença do Deus vivo, e ali Ele está me restaurando, está me renovando, né? E eu estou conversando com Ele, e Ele está me ouvindo, e a mão dele vai começar a agir a meu favor. Eu entendo que a partir do momento que Deus criou Adão, Ele se comprometeu com a vida de Adão e se comprometeu com a vida de Eva. Se comprometeu a tal ponto que quando eles caíram, Deus se comprometeu em salvar eles e trazer eles de volta. Só que esse compromisso, até antes de Jesus, dependia mais de Deus do que do homem, porque o homem ele era morto espiritualmente. Eram alguns que recebiam ali o Espírito de Deus, que dava uma avivada e que fazia aquilo que Deus mandou. Não era para todos. Mas depois de Jesus Cristo, entregou a vida por mim, entregou a vida por você, morreu sem pecado. O que nós queremos ainda? Olha, o céu já está aberto. O acesso para você até Deus é direto hoje. Aleluia. Não existe véu, não existe tempo, não existe mais nada.
O que está impedindo a gente de ir até Deus e falar diretamente com Ele? Não, mas é mais fácil vir aqui, porque o pastor orou, o irmão orou, preparou a palavra, estudou, se matou, e Deus vai falar comigo nessa noite. Mas sabe o que acontece? Tem gente morrendo, porque ir na presença de Deus não é só para receber bênção, mas é para receber graça, para receber vida, para receber unção, para receber paz, para receber cura, para receber liberdade, para receber... Quando você está na presença de Deus, tudo que a Bíblia diz que Ele tem para você está te dando naquele momento. Aleluia. E como é bom sentir a presença de Deus. Eu falo com a minha esposa, uma vez eu vi um pastor coreano, ele falou isso e eu achei interessante. Ele falou assim: eu tenho certeza que quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, passou tão rápido que ele achou que tinha ficado 1 hora. E quando ele foi ver, já fazia mais de 1 mês que ele estava lá. Eu falo isso porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o culto acabou quase 2 horas da manhã e parecia, eu pensei que era 9h30 ainda. Quando a gente foi ver, era quase 2 horas da manhã. Mas porque a glória de Deus veio naquele lugar. Mas hoje em dia nós temos visto que as pessoas não têm paciência. Fica o dia inteiro com tanto compromisso que não consegue, não tem tempo de orar, de buscar Deus. Fica ocupado com tanta coisa que às vezes o Espírito Santo até fala: vai orar. Aí passa aquilo assim, daqui a pouco você já está fazendo outra coisa, já esqueceu que era para você orar. Aí o Espírito Santo fala: olha, vai ler uma palavra. Aí você sente aquilo, mas passa tão rápido. Quando você foi ver, você já foi, passou o dia, você não leu a Bíblia, você não orou, não fez nada. Por quê? Está ocupado com muitas coisas. Aí quando chega na igreja, quer tirar uma frase do dia inteiro. Aí o momento que é para você vir adorar, aqui é para adorar a Deus. O momento que você tem para vir adorar, agradecer pelo seu dia, para exaltar o nome dele, para louvar, para que a presença dele venha, encha o lugar, e aí aconteça milagre, sabe o que acontece? Chega aqui, Deus, olha, Deus, hoje aconteceu isso, não dá tempo de adorar, só fica pedindo e resultando. Irmãos, é verdade. Eu também no casei já fiz isso. E se a gente dormir um pouco, a gente faz. Mas nessa noite, eu quero que você entenda que as mãos do Senhor verdadeiramente não estão encolhidas. Os ouvidos do Senhor verdadeiramente não estão agravados. Mas que nessa noite nós possamos tomar uma posição verdadeira diante de Deus. Porque se nós buscarmos, a Bíblia está dizendo: se eu me achegar a Deus, Ele vai se achegar até mim. E se eu me humilhar diante dEle, Ele vai me exaltar. É a palavra que está dizendo, não é coisa de pregador. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Aleluia. Aleluia. Eu queria orar pelas famílias aqui nessa noite. Você que está com a sua família ou que representa a sua família, vem até aqui na frente. E se tem alguém que tem qualquer tipo de enfermidade, vai ficar do lado. E a nossa irmã que vai louvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tô. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quem tiver enfermidade, fica aqui do lado. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Eu quero que vocês saibam que o Senhor Jesus te ama.